Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 32. Projeto. Desenho livre. Sombras. Própria e projetada. Nos estudos dessa aula, iremos destacar presenças de sombras própria e projetada em alguns desenhos, o claro e o escuro, criando volumes e detalhes. Vejamos alguns exemplos a seguir e alguns trabalhos elaborados por alunos, ok? Vamos lá. Sombras, tipos, características. Sombra própria e projetada. Observe nesse desenho e nos demais alguns pontos em destaques: luz intensa, meia luz, sombra própria e sombra projetada. Chamaremos a atenção nos exemplos a seguir nas presenças de luz, sombra própria e sombra projetada. Itens esses em estudos nessa aula, ok? Observe aí essa imagem, uma janela com a luz intensa, quer dizer, a luz penetra pela janela, incide sobre essa mesa e projeta a sombra própria, que é aquela parte escura dos pés da mesa, no próprio objeto, e a sombra projetada, que é aquela sombra no chão, certo? Então observe aí três características: luz intensa, que vem da janela, uma meia luz que bate sobre o tampo da mesa, uma sombra própria, que é do próprio objeto, da mesa, nos pés, no corpo da mesa, e a sombra projetada que está no chão, ok? Então nossos itens principais daí para frente serão luz intensa, presença de luz, sombra própria e sombra projetada, ok? Vamos lá, vamos ver outro exemplo para ficar mais claro esse assunto. Observe agora uma vela acesa, incidindo uma luz sobre um vaso de vidro e um copo. Veja que no vaso de vidro existem dois tipos de sombras: sombra própria, que é do corpo, do objeto, do vaso, e a sombra no suporte, no chão, que é a sombra projetada. A mesma coisa acontece com o copo: a sombra própria, do lado direito, mais escura, e a sombra projetada no chão, ok? Veja também, observe no catiçal, embaixo das duas asas, uma parte mais escura, aí é uma sombra própria do castiçal, ok? Vamos ver outro exemplo para ficar mais claro ainda esse assunto. Vejamos. Agora nós estamos analisando três sólidos geométricos, três sólidos de revolução: o nosso cone, a esfera e o cilindro. Observe aí, a parte mais clara do cone é a luz intensa. Um pouco mais escurecido, meia luz. Já do lado direito do cone, mais escuro, é sombra própria do cone. E no chão, no suporte, a sombra projetada. Ele projetou sobre uma luz, ok? Veja na esfera a mesma coisa. Uma luz, que é um ponto de luminosidade. Observe a sombra própria, que é a parte mais escura, do lado direito da esfera, e a sombra projetada sobre o suporte, que é a sombra da esfera. Ok? Para encerrar, vamos ver um outro exemplo. Vamos lá. Observe agora dois objetos: uma taça com uma asa, luz intensa, que é um pouco mais claro, meia luz, já a luz já um pouco menos intensa, sombra própria, que é do próprio corpo da taça, é a parte mais escura, observe, e a sombra projetada é a sombra da taça sobre o chão, sobre o piso ou suporte, ok? Veja do lado aí uma jarra, uma caneca, certo? Uma parte do reflexo, a sombra própria, que é a parte mais escura da caneca ou da jarra, e a sombra projetada, que você vê bem detalhadamente sobre o suporte, piso ou pelo chão, ok? Está bem claro esse assunto. Agora vamos ver alguns exemplos de desenhos feitos por nossos alunos. Vamos lá. Sombras.
própria e projetada. Observe agora o exemplo feito por nossos alunos de um objeto, um equipamento, uma máquina, com presença de sombra própria, que é do próprio corpo da ferramenta, e a sombra projetada, que é a sombra sobre o suporte, ou sobre o piso, ou sobre alguma bancada. Ok? Vejamos outro exemplo a seguir. Observe. Sombras. Note aí nesse desenho, bem detalhado, bem definido, parte iluminada da xícara, sombra própria, que é a parte esquerda da xícara, está um pouco escuro, e a sombra projetada, que é a sombra da xícara com o pires sobre o suporte. Veja do lado direito uma jarra com parte iluminada, bem clara, e a parte mais escurecida da jarra, que é a sombra própria do corpo do objeto, e a sombra projetada no chão. Essa luz está vindo do lado direito desses dois objetos, ok? Vejamos outros exemplos a seguir. Vamos lá. Observe agora esses dois exemplos, uma garrafa e uma taça. Observe a sombra projetada, a sombra da garrafa sobre a parede e a sombra projetada sobre a mesa, uma mesinha. E da taça a mesma coisa, a sombra projetada na parede e uma parte sobre a mesa. Observe sempre, a parte mais clara é a presença de luz. A parte mais escura do objeto é a sombra própria, porque a luz não está batendo sobre aquela parte. Ok? E a parte sobre o suporte, mesa ou piso, é a sombra projetada. Ok? Vamos ver um outro exemplo a seguir. Vamos lá. Observe um outro exemplo, uma jarra com sombra própria sobre o corpo da jarra e sombra projetada sobre o suporte onde se encontra. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Veja agora esse belíssimo desenho, natureza morta, uma fruteira, certo? Com algumas frutas, sombra própria, bem claro, na fruteira, na bandeja, e sombra projetada, a sombra do objeto sobre o suporte. Estou colocando vários exemplos para você ver que nossos alunos desenham também. Todos têm condições de desenhar. Ok? Vamos ver mais um exemplo a seguir. Vamos lá. Observe aí mais um trabalho, belíssimo trabalho feito por nossos alunos. Presença marcante de sombras próprias, várias sombras, e sombra projetada sobre o suporte. Lindo esse trabalho. Vamos ver um outro exemplo a seguir. Observe agora um outro exemplo feito por nossos alunos de um instrumento de cordas com presenças marcantes e bem definidas de sombra própria sobre o objeto de cordas e sombra projetada sobre o suporte onde se encontra. Ok? Bem belíssimo trabalho também. Vamos lá, vamos ver um outro para encerrar nosso assunto dessa aula, certo? Sombras, tipos, características, sombra própria e projetada. Observe agora o modelo em croquis, esboço com presenças de sombra própria e projetada bem definidas. Observe nesse desenho, elaborados por nós, em estudos no campo da física, já postados quando estudamos desenho de croquis. Veja presenças de luzes em focos diversos, sombras própria e projetada bem definidas em seus detalhes. Ficamos por aqui nessa aula sobre desenho livre com presenças de luz, sombra própria e sombra projetada. Ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!